Atravessar os momentos difíceis nos últimos anos não foi uma tarefa fácil. Ficamos distantes de muitas pessoas que amamos por muito tempo. Na expectativa de poder rever todos, nas memórias de dias felizes e corridos, nós aguardamos por este momento. E finalmente ele chegou. É claro que, como tudo que a FMB faz, essa hora exige muita responsabilidade e cuidado, que nunca vamos deixar de faltar por você. Este é um novo ciclo, um novo momento, onde vamos estar ao seu lado para se reerguer e lutar por dias melhores. Não podemos deixar de acreditar, de crescer, de nos desenvolver como ser humano e como profissional de excelência. Nessa árdua caminhada, você sabe que não está sozinho nunca. Vamos atravessá-la juntos, lado a lado, sem desistir dos nossos sonhos. Um dia de cada vez, um desafio de cada vez, uma vitória de cada vez. Juntos, nós vamos conseguir. Faculdade do Maciço de Baturité. Seu sonho ao seu alcance. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à aula magna do curso de Direito da FMB, agora nesse semestre 2021.2. Como nós sabemos, nós estamos com uma crise institucional no país, onde muita coisa é contestada, o próprio STF, as decisões do próprio Supremo Tribunal Federal são contestadas, essas decisões. Então, esse tema de hoje é um tema de grande relevância, né? Qual é o papel hermenêutico? Qual é o papel da interpretação? Até onde vai? Quais são os limites dessa interpretação, desse papel do STF? Para a gente falar sobre esse tema tão importante, eu vou convidar ele, que também é nosso professor, um querido professor de hermenêutica, professor de Direito Constitucional da Casa, o professor doutor Rogério Silva. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Uma boa noite, professor Tafarel, uma boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que a gente tem aqui este encontro, mesmo da forma remota, né? Sobre um tema tão pertinente como a gente vai tratar hoje, né? Muito bem. Professor Rogério, pode anunciar, o nosso convidado, o professor Rogério, sugeriu um nome de peso, alguém que tem muita propriedade para falar tanto do papel hermenêutico, como também do direito constitucional. Pode anunciar o nosso convidado de hoje, professor Rogério. Bom, então, meus amigos, é com muita alegria que nós convidamos para a palestra o professor Glauco Barreira Magalhães Filho, que é livre-docente em Filosofia do Direito pela Universidade do Vale do Acaraú, é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, mas é também doutor em Ministério em Teologia pela Faculdade de Teologia e Teologia Livre, é ainda o professor da Universidade Federal do Ceará, é autor de diversos livros, né? Eu, particularmente, devo dizer que me parece ser o nosso grande nome na literatura da hermenêutica no Brasil, porque muitos autores tradicionais e mesmo os contemporâneos não têm a devida experiência que o professor Glauco apresenta. Então, é com muita satisfação que nós convidamos, né, o professor Glauco Barreira Magalhães Filho para participar conosco esta noite. Boa noite, professor Glauco, seja muito bem-vindo. Boa noite, professor Tafarel, boa noite, professor Rogério, muito obrigado aí pelas palavras, é um prazer participar com todos desse momento de reflexão. Muito bem. Então, nós vamos ainda hoje sortear um livro do professor Glauco. O professor Glauco é autor, possui diversos livros disponíveis sobre direito, teoria geral do direito, hermenêutica jurídica, também tem livros sobre teologia, tá? Então, na Amazon você pode encontrar diversos temas escritos, detalhados, estudados. O professor também se debruça sobre o estudo de outros grandes nomes. Vocês conseguem ver essas obras lá na Amazon
E talvez, provavelmente, nós teremos um evento presencial com o lançamento da sua nova obra ainda nesse semestre na FMB. Então, professor Rogério, quer falar alguma coisa antes do professor Glauco se iniciar a falar sobre o tema? Eu vou já aqui dizer que a gente tem o sorteio, né, do curso de hermenêutica jurídica. Aí depois eu preciso saber de vocês, inclusive do professor Tafarel, essa inscrição seleta para que a gente possa, ao final, fazer o sorteio. Então, a gente vai contar com o professor, a explanação dele no primeiro tempo, e depois, na sequência, nós vamos abrir espaço para as questões. O professor nos tornou disponível nessa possibilidade, e, finalmente, fazer o sorteio aí, quem vai ser o agraciado da noite, né? Só lembrando que esse sorteio ele é apenas para alunos do curso de Direito da FMB. Embora o evento esteja aberto para toda a sociedade, esse sorteio desse livro vai privilegiar quem seja aluno de fato da FMB. Então, no sorteio você escreve seu nome completo, igual está na matrícula, e informa qual é a sua turma, porque a gente vai conferir na hora de realizar o sorteio baseado no número da sua inscrição, tá? A gente vai sortear daqui no final do evento, a gente sorteia e informa quem foi o ganhador desse livro. Então, vou passar aqui a palavra ao professor Glauco. Professor, fique bastante à vontade. Nós estamos aqui para lhe ouvir, para aprender bastante. Espero que os nossos alunos, notadamente os alunos da turma 06, eles absorvam, né, o evento de hoje, sirva para provocá-los ainda mais, para estimulá-los ao estudo dessa área que é tão complexa, né, tão controversa, tão cheia de tese e antítese, o direito, né, às vezes tão difícil até mesmo de interpretar. Eu explico aos alunos que primeiros semestres do curso, você tem uma disciplina toda dedicada a como interpretar os códigos, as leis que virão na sequência. Né? Então, o direito é bastante complexo. Fique bastante à vontade. Muito obrigado pela sua presença, professor Glauco. Muito obrigado, professor Tafarel. Muito obrigado, professor Rogério. Obrigado a todos que estão prestigiando e participando do evento. Eu gostaria de começar, antes de falar do papel hermenêutico do Supremo Tribunal Federal, falar de algumas coisas ligadas à formação do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a nossa Constituição, que é a norma básica do ordenamento jurídico positivo, que está no topo da pirâmide hierárquica e que, portanto, tem uma supremacia normativa dentro dessa ordem jurídica. Então, vamos fazer uma leitura aqui de alguns artigos, ver algumas coisas sobre a composição do Supremo, e a gente aproveita e, nessa leitura, já faz uma sinalização de como nós devemos entender certas controvérsias contemporâneas que nós estamos vendo aparecer aqui no Brasil de forma cada vez mais avolumada. Então, nosso artigo 101 da Constituição diz assim: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros. A primeira observação que eu faço, trata-se de um número ímpar, exatamente para evitar a questão do empate, que seria um grande dilema, né, que colocaria a decisão jurídica numa situação de inaplicabilidade. Então, você tem um número ímpar exatamente para gerar um desempate. Atualmente, nós temos a ausência de um, que aposentou-se, né? E temos uma nomeação pendente, que precisa passar pelo Senado, e o Senado não tem tido até agora a pressa de fazer andar a sabatina, né, do candidato para que possa preencher a vaga. Não somente essa situação em que ficam 10 ministros, é uma situação que poderia gerar um empate em alguma decisão, se fosse com a participação do Pleno, e poderia também, com isso, gerar crises maiores para o direito. Por outro lado, se a composição é de 11 ministros, a ausência de um nessa composição, de certa maneira, pode trazer algum dano ao direito de alguém, que, por exemplo, pelo voto desse que não está lá ainda, poderia ser prejudicado, ou alguma questão que possa vir a ser prejudicada em função dessa ausência. Então, urge que o Senado seja célere com respeito a isso.
A controvérsia em relação ao ministro indicado atualmente é o fato de ter dito o presidente que ele iria indicar um ministro evangélico, de confissão evangélica. E alguns disseram que isso seria uma ameaça para o Estado laico e tal, e houve toda uma controvérsia em cima disso. Mas é bom que se diga que a Constituição estabelece como exigência para ser ministro do Supremo duas coisas. Eu vou ler novamente o artigo 101, agora de forma completa, o caput do artigo. O Supremo Tribunal Federal compôs de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, as condições têm a ver com a idade e tem a ver com esses dois requisitos, o notável saber jurídico e a reputação ilibada. Se o candidato preenche essas condições, obviamente o fato de o presidente tê-lo preferido porque é evangélico ou por qualquer outro motivo não deve ser levado em conta. É claro que dentre as pessoas que preenchem esses requisitos, nós teremos uma pluralidade de opções. E, a partir daí, a escolha preenchida esses requisitos será uma escolha de foro íntimo, né, do presidente, ligada a algum objetivo que seja do seu pensamento, da sua visão de mundo, ligada a algum outro fator que, obviamente, vai existir, porque ele terá que fazer uma escolha. As nossas escolhas humanas não são imotivadas, não são escolhas instintivas, ele vai ter um motivo, e esse motivo aí já não é mais juridicamente relevante, caso os requisitos jurídicos estabelecidos tenham sido devidamente preenchidos. Pode ser até que presidentes, antes do atual, tenham escolhidos até pessoas para a composição do Supremo Tribunal Federal por razões mais questionáveis, como algum tipo de proximidade com dívida de favores, ou então porque alguém acobertou algum ato que aquele presidente praticou e tal. Então, esses motivos desse tipo seriam muito mais questionáveis, seriam prejudiciais à questão do princípio da impessoalidade e tudo mais. O fato de o presidente escolher, porque diz que vai escolher aquele ali, que preenche os requisitos, sendo ele evangélico, vai levar isso em conta, né? É a razão dele, é o motivo dele, talvez alguma coisa ligada a alguma promessa de campanha dele e tudo mais. Aí já sai da seara jurídica, entra dentro de uma seara política. O fato de a pessoa ser evangélica não é nenhum prejuízo para o Estado laico, outros poderão ser católicos, não faria sentido dizer, para que se mantenha um Estado laico eu vou ter que escolher um ateu para participar, né? Eu acho que o presidente não precisaria ter dito publicamente, né, que iria escolher por essa razão, como os outros não disseram a razão por que escolheram, né? Dizer a razão gera todo esse desgaste, esse debate, essa controvérsia e tal, mas, obviamente, que ele teria algum motivo para fazer, dentre candidatos que preenchiam requisito, né, o fator de escolha. Ele teria algum motivo que seria alguma coisa de foro íntimo, ligado a algum critério pessoal dele, né? Então, isso aí não seria um obstáculo, um óbice, né, aqui André Mendonça, por exemplo, viesse a compor o Supremo Tribunal Federal. Da parte dos que resistem, né, a sua nomeação em função disso, parece muito mais um preconceito religioso. Embora, como eu tenha dito, do ponto de vista político, melhor teria sido o presidente não ter falado nisso, porque isso não tem uma relevância pública, embora possa ter uma relevância para ele, para a linha de pensamento que ele tenha e tudo. Não seria necessário externar isso daí, gerando todo esse desgaste. Mas notemos que o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deve possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso aqui é muito importante, porque aqui o artigo 101 da Constituição juridicizou o notável saber jurídico e juridicizou a reputação ilibada. Então, por exemplo, se alguém questiona que alguém
que foi indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal fez plágio quando escreveu sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, se alguém questiona se aquela pessoa ali não tem titulação, se aquela pessoa não tem produção literária, se aquela pessoa não tem um histórico em que ela evidenciou uma cultura jurídica especial. Se alguém ressalta essas coisas, ele não deve ser visto como alguém que está tentando danificar a reputação alheia e tal, ou ser enquadrado num crime de injúria contra a honra e tudo. Se ele está levantando essas questões com indícios, com alguma plausibilidade e tal, ele tem pleno direito, porque essa é uma exigência jurídica. Ele está dentro de um território juridicamente protegido quando ele discute isso aí, né? Então, se você tem uma exigência de notável saber jurídico, esse notável saber jurídico pode ser questionado. Eu não digo só questionado lá dentro do Senado, na sabatina, pode ser questionado pela sociedade. A sociedade pode dizer, essa pessoa aqui não está qualificada, essa pessoa aqui tem um título não devidamente adquirido, essa pessoa aqui plagiou. Essa discussão passa a ser uma discussão que não é mais uma discussão de invasão da privacidade alheia, passa a ser uma discussão jurídica, já que existe essa exigência de notável saber jurídico. E também tem a exigência de reputação ilibada. Então, quando alguém, por exemplo, começa com base em suspeitas, pode ser até com base em suspeitas, ele começa a questionar, por exemplo, esse ministro do Supremo decidiu porque ele está comprometido com isso, ou então pessoas na sociedade começam a questionar a idoneidade do ministro com base em alguma coisa que aconteceu. Isso não pode ser objeto de repressão. Por quê? Porque a Constituição juridicizou a reputação ilibada como condição para alguém ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E a reputação ilibada é a reputação acima de qualquer suspeita. Então, se tem situações questionáveis, duvidosas, alguém levantar a suspeita, né? Alguém colocar em questionamento se um ministro está sendo idôneo, não está sendo idôneo e tal, essa é uma discussão aceitável, sem precisar cair em situações coercitivas, repressivas, né? Sem que a pessoa se sinta, digamos assim, correndo o risco de ter sua liberdade de expressão cerceada, porque na medida em que a Constituição colocou essas duas exigências, de notável saber jurídico e de reputação ilibada, então ela está permitindo, obviamente, que a sociedade questione tanto a reputação ilibada de um ministro, ou seja, que está acima de qualquer suspeita, examinando se está realmente acima de qualquer suspeita ou não, como permitindo que a sociedade questione, digamos assim, se ele tem o notável saber jurídico ou não, questionar a logicidade da decisão dele, por exemplo, questionar a razoabilidade da decisão dele. Eu estou dizendo isso porque hoje em dia, quando alguém fala de um ministro do Supremo, né, parece que tem um medo de fazer isso, porque nós temos visto muitas ações, né, do Supremo Tribunal Federal mais drásticas contra jornalistas, contra pensadores que estão aqui e acolá questionando uma decisão, questionando até as intenções de um ministro, né? Se esse questionamento é feito do nada, leviano e tal, obviamente que é inadequado e deve ter, de forma jurídica, o seu tratamento que possa ser punitivo. Mas se a pessoa tem algum elemento e ela levanta a questão, ela tem esse direito, porque o ministro tem que ter uma reputação ilibada, ou seja, acima de qualquer suspeita. Se esse é um requisito jurídico, eu tenho o direito de questionar esse requisito jurídico. Já pensou você estabelecer que a condição é essa, mas ninguém pode tocar no assunto? É claro que pode tocar no assunto. E é interessante que um membro do executivo, do legislativo, não se está dito que ele tem que ter a reputação ilibada, embora ele não possa ter condenação em segunda instância e tal, tem certas exigências que ele tem que cumprir que envolvem uma questão de reputação, mas não tem uma expressa
menção a que ele tem que ter uma reputação ilibada e tal. E, no entanto, as pessoas criticam, as pessoas xingam até, né, membros do legislativo, membros do executivo, quando, na verdade, esse direito que as pessoas têm de criticar, obviamente não, como eu disse, de forma leviana, sem algum elemento e tal, quando esse direito elas terão muito mais ainda em relação ao ministro do Supremo, porque está exigido que eles tenham uma reputação ilibada. Então, eu tenho o direito de questionar se existe essa reputação ilibada, eu tenho o direito de questionar se existe esse notável saber jurídico. Então, aí, eu estou questionando se uma condição está sendo preenchida, e, como eu disse, a reputação ilibada é uma reputação não somente sem mancha e culpa, mas acima de qualquer suspeita. Então, eu tenho o direito de levantar suspeitas, se eu tiver indícios para isso, de levar isso para uma discussão pública. É dito no parágrafo único que os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo presidente, né? Mas a aprovação é por maioria absoluta do Senado Federal. O mesmo Senado Federal é que pode julgar crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal, ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, é possível que haja impeachment. Obviamente que, se o Senado escolhe e aprova, o Senado também poderia voltar atrás e desaprovar de uma outra forma, que é, no caso, julgando crimes de responsabilidade e coisas do tipo. Interessante que a Lei 1079, de 1950, que define crimes de responsabilidade, regula processo de julgamento, ela fala na hipótese de ministros do STF serem processados e julgados por crimes de responsabilidade, né? Então, lá tem essa previsão. E entre as situações em que isso poderia acontecer, tem quando proferir julgamento sendo suspeito na causa. Então, a gente vê até, por exemplo, na situação atual, né? Nós temos ministros que, violando o princípio da inércia do Poder Judiciário, né, mandaram prender pessoas que ofenderam pessoalmente a eles ou que falaram contra eles. Isso aqui está colocando em questão exatamente a suspeição, né? Quer dizer, se foi contra eles contra aquele ministro específico que se falou, então ele pode tomar essa iniciativa, ainda mais sem o Ministério Público ter sido o que começou o processo, né? Fala de exercer política partidária e ser desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, proceder de modo incompatível com a honra, com a dignidade e decoro de suas funções. Então, é possível, sim, uma ação de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E quando diz que ele não pode, que ele poderia ser objeto dessa ação caso ele tivesse algum ato ligado à política partidária, alguma ação influenciada por política partidária e tudo, isso pode ser não apenas de forma ostensiva, né, mas também de uma forma mais oculta, mas quando se vê que ele tem manifestado uma preferência. Por isso, não é adequado, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal estar reunido com políticos em restaurantes e tal. Essas coisas geram toda uma suspeição, né? Não é conveniente para um ministro, né, esse entrosamento com pessoas que estão ligadas à política partidária. O artigo 102 diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. Então, o Supremo é o guardião da Constituição. Quando se diz que o Supremo é o guardião da Constituição, é bom que se diga, ele não é o poder constituinte. O poder constituinte é o poder originário, é incondicionado, né? Pode até ser condicionado socialmente, em relação aos valores que dominam aquela comunidade e tal, mas, do ponto de vista jurídico, institucional, é um poder incondicionado, o poder constituinte originário, que é exatamente o que estabelece a Constituição. A partir daí, todos os poderes são constituídos, porque eles têm delimitação de competência prévia na Constituição, né? Então, a Constituição, ela instaura os poderes constituídos e delimita as suas competências.
só está sem limites jurídicos o poder constituinte originário, que é aquele poder que vem do povo, que se expressou na Assembleia Constituinte e que estabeleceu a Constituição vigente. Então, o dever do STF é ser guardião da Constituição, consequentemente, ser guardião das delimitações de competência entre os poderes constituídos. Ele, portanto, não deve usar essa prerrogativa de ser o guardião da Constituição para ampliar a sua própria competência em detrimento dos outros poderes constituídos, mas para exatamente preservar a delimitação das competências, né? Então, essa é a função, como guardião, ele tem que respeitar o conteúdo da Constituição. Por isso que é muito interessante uma perspectiva hermenêutica americana chamada originalismo. O originalismo entende que você tem que, quando for interpretar a Constituição, levar em conta o sentido natural, espontâneo das palavras usadas, você tem que conhecer a história constitucional daquele país, como é que foi feita aquela Constituição, com que sentido e objetivo ela foi feita, e respeitar isso daí. Porque se eu não levar em conta isso daí, eu posso fazer a Constituição ser nas minhas mãos o que eu bem entender. Então, eu não estarei sendo guardião da Constituição. Eu estarei, na verdade, me tornando um novo poder constituinte. Então, é preciso respeitar a perspectiva com que a Constituição foi feita, né? Os valores, a visão de mundo com que aquela Constituição foi feita, respeitar o sentido das palavras contidas na Constituição. Scalia foi um grande representante desse originalismo norte-americano, e ele, quando foi indicado para a Suprema Corte nos Estados Unidos, ele foi aprovado por unanimidade pelo Senado. Quer dizer, tanto republicanos como democratas aprovaram a indicação de Scalia, que valorizava exatamente a preservação do texto constitucional. Ele escreveu obras nesse sentido, que vêm sendo recentemente traduzidas para o português, o que é uma grande oportunidade de os estudantes brasileiros verem uma visão da Constituição que mantém fidelidade com o pacto que a instituiu, né, com os valores que a fundaram, com o sentido das palavras que existiam quando aquela norma foi definida, né? Então, é preciso que se entenda essa função de guardião da Constituição como essa fidelidade, né, ao Constituinte, não como violação do poder constituinte originário. Interessante que no artigo 102 diz que é função, né, do Supremo, compete ao Supremo processar e julgar originariamente, e nós temos ação direta de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal, no item A, ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, que é a função principal do Supremo, né? É a de garantir o cumprimento da Constituição, proteger as liberdades constitucionais, né, contra qualquer ato, seja de qualquer instância federativa, né? Já no item B, fala que compete a ele processar, julgar originariamente, nas infrações comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então, o Supremo, em questões penais, só vai julgar de origem essas pessoas que têm foro privilegiado. Inclusive, no item D, diz o habeas corpus, o Supremo vai julgar, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, né? Então, é estranho hoje, por exemplo, partir da iniciativa do Supremo, prisão, né, abertura de inquéritos no plano penal contra jornalista, contra deputados, contra líderes de partidos que nem têm mandato, não tem nem prerrogativa específica, não se enquadram nesses requisitos para serem julgados diretamente pelo Supremo. Quando eles são presos por essa iniciativa do Supremo, eles estão prejudicados no direito ao duplo grau de jurisdição que toda pessoa comum tem, né? Se eles não têm foro privilegiado,
não eram para ser julgados originariamente pelo Supremo, então eles deveriam ser julgados por um juiz comum, recorreriam ao tribunal, recorreriam ao Superior Tribunal de Justiça, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Mas se a prisão deles vem logo do Supremo, eles vão recorrer a quem? Ao próprio Supremo, e são pessoas comuns, às vezes, como no caso do jornalista Eustáquio, como no caso do Roberto Jefferson, recentemente e tal, né? Sem entrar no mérito aqui da questão se o que cada um fez ou disse é certo ou errado, mas eles perdem o direito ao duplo grau de jurisdição. Além disso, é princípio basilar, né, do direito, o princípio da inércia do Poder Judiciário, que vai agir sob provocação. Então, uma ação sem provocação é complicado. O Supremo Tribunal Federal se sentir vítima de alguma coisa contra ele, ou o ministro se sentir vítima de alguma coisa contra ele pessoalmente, e aí ele, de iniciativa própria, abre um inquérito, determina prisão, né? Nós passamos por uma evolução no tempo em que nós saímos de um sistema inquisitório em que o acusador e o julgador eram a mesma pessoa para o sistema acusatório, né? Em que você tem alguém que acusa, tem a pessoa que vai se defender através de seu advogado e tem o julgador, né? Uma estrutura triangular dentro do processo. E nós temos visto coisas esquisitas, né? Quando o Supremo tem quebrado a inércia que é característica do Poder Judiciário, né? Ele tem se colocado como parte, como vítima, como acusador, como juiz, né? E em relação a pessoas que não caberia ao STF julgar originariamente. Então, realmente, é toda uma quebra do que está aqui dito na Constituição, né? É uma situação realmente inteiramente anômala, né? Inteiramente anômala. No campo da interpretação, já que o nosso tema aqui é o papel hermenêutico do Supremo Tribunal Federal, é bom que se diga, né, que existem princípios hermenêuticos que limitam a ação judiciária e princípios hermenêuticos ligados especificamente à interpretação da Constituição. Conrad Hess, por exemplo, que foi um membro do Tribunal Constitucional Federal Alemão, um professor renomado, um grande constitucionalista, ele colocou entre os princípios chamados de interpretação especificamente constitucional o princípio da conformidade funcional e o princípio da interpretação conforme a Constituição, que são princípios, dentro dessa nova hermenêutica constitucional, limitadores da Corte Constitucional. São princípios de contenção para evitar o abuso do uso da nova hermenêutica constitucional. O princípio da conformidade funcional diz que é preciso respeitar a estrita separação de funções entre os órgãos do Estado feita pela Constituição. Havia o temor de que, sendo um tribunal constitucional a última instância, ele poderia usar da hermenêutica, da interpretação, para alargar sua própria competência. Então, estabeleceu-se esse princípio hermenêutico de contenção. É que ele, nessa parte da separação de funções entre os órgãos, tem que adotar uma postura estrita. Ele tem que não utilizar a interpretação extensiva, ampliativa, tem que limitar-se àquilo que foi dito pelo Constituinte, para ele não criar um conflito interinstitucional, né, entre os poderes. Para nós termos uma ideia, a nossa Constituição de 1988 estabelece textualmente que no controle chamado difuso de constitucionalidade, somente o Senado poderá, obviamente com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal, suspender a executoriedade da lei declarada inconstitucional em controle difuso, né? O Supremo Tribunal Federal interpretou que, por uma mutação constitucional, esta competência
deixou de ser do Senado e passou a caber a ele. Já pensou? Imagine se fosse o presidente da República dizendo que uma determinada competência do Congresso, do Senado, já não era mais do Senado, do Congresso, que agora lhe pertencia. Obviamente, todo mundo ia dizer, é uma ditadura, é um governo de exceção. Nós fomos, digamos assim, treinados intelectualmente para ter uma vigilância sobre o executivo, porque nossa experiência histórica precedente foi de um executivo abusivo, né? Como aconteceu no fascismo, no nazismo, em várias ditaduras, né? No comunismo, né? Então a gente tem toda aquela vigilância com o executivo porque é a nossa história passada mais próxima. Embora houve também o tempo em que o legislativo foi o que abusou, né, de sua autoridade, como aconteceu no Comitê de Salvação, no Comitê de Saúde, durante a Revolução, Saúde Pública, né, da Revolução Francesa, né? Ali foi um governo de assembleia que foi responsável por aquela fase do terror. Mas nós não tínhamos a experiência de ver o judiciário sendo, de iniciativa própria, esse que abusava de suas funções, e que poderia ser, digamos assim, o estabelecedor de uma situação de exceção, né? Mas nós estamos vendo agora. A gente tem que refazer a nossa mente, porque nós aprendemos a vigiar de um lado e a ficar sem olhar para o outro. A gente tem que agora olhar na outra direção. Imagine uma decisão como essa, em que o Supremo diz que uma competência que na Constituição textualmente está atribuída ao Senado passa por uma mutação constitucional que está definindo a lhe pertencer, né? Então você tem uma violação aí frontal do princípio da conformidade funcional, da repartição funcional. Quem estabeleceu os poderes e os seus limites foi o Constituinte. Os poderes são constituídos, os outros que não o Constituinte, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, são poderes constituídos. O Constituinte, que era indiferenciado e que criou a Constituição e delimitou essas competências, que era o poder que não possuía limites, mas os outros todos estão dentro de delimitações de competência. Se um poder começa a violar, né, o seu parâmetro de competência, então ele está realmente se colocando como se fosse um poder constituinte originário, não como se fosse um poder constituído, né? Outra coisa também que nós temos é o princípio da interpretação conforme a Constituição, que é um princípio de economia normativa. Se eu tenho textualmente a possibilidade de interpretar uma lei de modo que ela esteja discordante com a Constituição, e se há uma forma de interpretá-la também textualmente aceitável, pela qual eu posso interpretá-la de acordo com a Constituição, eu tenho que preferir essa interpretação da lei que compatibiliza o texto com a Constituição. Por que esse princípio existe? Porque o julgador poderia, com muita facilidade, preferir logo uma interpretação da lei que a pusesse em desacordo com a Constituição para dizer, pronto, a lei é inconstitucional, tira a lei da frente, vou aplicar diretamente a Constituição. E ele ficaria mais livre para fazer o que quer. Mas ele só poderá deixar de aplicar uma lei se ele mostrar que o seu texto não permite sequer uma interpretação possível, né, pela qual seja preservada a sua constitucionalidade. Isso é um ônus argumentativo, então nós deveríamos ter aí um julgador que teria todo o esforço de mostrar que não há uma interpretação possível da lei pela qual ela se coadune com a Constituição, para que ele possa deixar de aplicá-la. A gente não vê nas fundamentações judiciais, maximamente da Suprema Corte, esse esforço de mostrar isso, né? De mostrar que não há uma saída possível textualmente para poder uma determinada lei deixar de ser aplicada. No caso, obviamente, que eu estou falando, em que ela é tida como inconstitucional. Pode ser até que ela seja realmente inconstitucional, mas o que eu estou querendo dizer é que na parte da fundamentação, a gente não vê esse esforço de demonstrar que não há uma saída sequer, de fazer realmente uma colocação pela qual se evidencie de modo público e notório que aquela lei é inconstitucional. A fundamentação da sentença, ela não é apenas um requisito
formal para a sentença valer. Ela é que permite à sociedade o controle democrático. Ela é para que o Poder Judiciário possa se legitimar perante a sociedade, porque os membros do Poder Executivo e do Legislativo já têm uma legitimidade de investidura. O modo como foram colocados nos cargos pelo sufrágio já dá presunção de legitimidade para os seus atos. Os membros do Poder Judiciário não vieram pelo sufrágio popular. Então, eles não têm uma presunção de legitimidade, eles têm que se legitimar argumentativamente, pela fundamentação. É uma legitimação a posteriori, é uma legitimação argumentativa, é uma legitimidade pelo exercício, já que ela não é plena pela investidura. Então, eles vão toda hora ter esse ônus argumentativo para convencer a sociedade de que estão, nas suas decisões, sendo cumpridores do pacto social. Voltando à questão lá da conformidade funcional, nós vemos o STF querendo questionar escolha de cargos que são da competência do Executivo. Nós vimos durante a pandemia uma confusão nas competências das entidades federativas para poder resolver essa crise, e essa confusão toda criada pelo STF. No primeiro momento, ele inverteu a ordem federativa, disse que a competência baseava-se na proximidade, mas se fosse na proximidade, a competência do prefeito seria maior do que a do governador. Mas a gente viu que prevaleceu foi a competência do governador, principalmente quando as medidas dos governadores eram mais drásticas do que as dos prefeitos. Então, nem valeu a hierarquia federativa, onde a União teria preeminência, e nem a proximidade, onde seria o prefeito. Terminou valendo a competência, muitas vezes, dos governadores, exceto quando a do prefeito era mais radical do que a do governador. Então, houve uma bagunça nas competências federativas em total desrespeito ao texto constitucional. Ser guardião da Constituição é ser guardião também das delimitações de competência dos poderes constituídos, o que nós não estamos vendo acontecer com regularidade, né? Com regularidade. Então, nós temos aí esse problema, nós temos essa questão do ônus argumentativo que tem que ser levado em conta, e nós temos duas questões que são interessantes do ponto de vista hermenêutico de se ressaltar. A primeira é a seguinte: uma das formas de se burlar, na prática, o ofício de ser guardião da Constituição é imaginar uma hierarquia dentro da Constituição. Ocorreu isso durante o período nazista, teses nesse sentido. Se falava, por exemplo, de normas constitucionais inconstitucionais, como se você tivesse uma hierarquia dentro da Constituição, né? Como se você tivesse norma dentro da Constituição superior a outra, e essa que está em escalão inferior pode ser invalidada pela superior. Mas é bom que se lembre que todas as normas constitucionais, pelo menos da Constituição originária, né, vieram de um mesmo poder constituinte. Eu não posso pegar esse poder constituinte originário e duplicá-lo quando ele era uno. Dizer, um poder constituinte gerou essa norma, essa aqui é a outra, essa daqui é superior àquela. Uma emenda à Constituição pode ser declarada inconstitucional, porque ela está vindo de fora para tentar entrar dentro da Constituição. E pode ser incompatível, por exemplo, com cláusulas pétreas. E aí você vai declarar inconstitucionalidade. Mas na Constituição originária não há norma constitucional inconstitucional. Todas são igualmente constitucionais. É preciso levá-las em conta no texto e na sistematicidade. Friedrich Miller, que foi professor em Heidelberg, um ilustre professor de Heidelberg, de hermenêutica, na Alemanha, ele dizia que a interpretação gramatical e a sistemática, elas têm preeminência. As outras formas de interpretação, elas têm que se coadunar com aquilo que já foi encontrado pela interpretação sistemática e pela interpretação gramatical. O texto oferece limites, né? Até Kelsen, que deu um certo poder maior para o juiz, ele estabeleceu que o juiz pode decidir entre interpretações gramaticalmente plausíveis, mas ele não pode decidir, como ele diz, fora da moldura, quer dizer, fora das possibilidades gramaticais. Então, tenho que respeitar o texto, né? E eu tenho que respeitar a coerência,
né? Eu tenho que respeitar a sistematicidade. Então, o Miller diz que interpretação gramatical e interpretação sistemática estabelece uma moldura de limite para as outras interpretações que tem que caber dentro dessa estrutura preliminar encontrada pela via cognitiva gramatical e sistemática, né? Então, eu tenho que respeitar isso. E eu não posso colocar a Constituição contra a Constituição. Quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal aceitou a união homoafetiva, ele não disse abertamente isso, mas ele, em nome do princípio da isonomia, declarou inconstitucional a parte da Constituição que falava que a união estável e, consequentemente, o casamento eram apenas entre homem e mulher. Eu não estou dizendo que ele declarou que essa parte da Constituição era inconstitucional na decisão. Ele não disse isso, mas foi o que ele fez. Porque ele disse que, em nome da isonomia, deveria ser aceita a união homoafetiva, quando a Constituição, na parte que trata lá da família, falava da união estável e do casamento apenas entre homem e mulher. Isso daí não tem nada a ver com isonomia, porque isonomia é entre pessoas, é tratamento igual entre pessoas, não é tratamento igual entre instituições. Cada instituição ela tem a sua finalidade. De acordo com a nossa Constituição, a família é a base da sociedade. Por quê? Porque dentro da união entre homem e mulher, há a reprodução, a fecundidade, então a sociedade tem a sua continuidade. Aí diz que ela é a base fundamental, ela cumpre esse papel, por isso ela terá proteção especial do Estado. Ou seja, se ela não tivesse esse papel a cumprir, público, né, de dar perpetuidade à sociedade, a Constituição não oferecer proteção especial, ela não oferece por causa disso. O Estado oferece proteção por esse motivo, né? Então, ela tem uma finalidade própria, ela cumpre um papel próprio. E aí, cada instituição tem a sua finalidade. Eu não vou garantir isonomia pegando um torcedor do Fortaleza e colocando ele dentro de uma associação de torcedores do Ceará. Eu vou obrigar aqui que uma torcida organizada do Ceará aceite também torcedores do Fortaleza por causa da isonomia. Não, aquela associação tem uma finalidade. E o torcedor do Fortaleza não cabe dentro dela, e se fosse o contrário, da mesma forma. Então, tratamento isonômico entre pessoas, as instituições elas têm a sua finalidade. Mas quando ele usa a isonomia para poder criar essa união homoafetiva e despreza o texto constitucional que falava da união entre homem e mulher, o que é que ele fez? Ele considerou essa parte da Constituição inconstitucional, né? Ele não apenas considerou o Código Civil, que falava da união entre homem e mulher para o casamento, como sendo inconstitucional, mas como ele considerou o próprio texto constitucional. Aí, realmente, é uma grande complicação, né? Quem é que vai dizer o que na Constituição é superior e o que é inferior? E o poder constituinte originário, então, ele se duplicou aí, porque se ele era uno, como se diz, então tudo que ele disse é compacto. Não se coloca uma coisa contra a outra. Por outro lado, nós temos o problema da mutação constitucional. Uma Constituição ela pode ser interpretada em função de uma situação nova? Pode. A Constituição, inclusive, ela é muito principiológica. E eu tenho que aplicar os princípios, obviamente, sempre dentro de uma logicidade, de razoabilidade, de proporcionalidade, mas eu tenho que aplicar sempre aqueles princípios que são genéricos a um novo quadro que se apresenta na sociedade, a uma nova situação e tal, que possa ocasionar, mas seguindo, digamos assim, a linearidade lógica, ou seja, o Constituinte estava colocando esses princípios, essas normas para essa situação. Essa nova situação tem linearidade lógica com aquela ali, para eu poder dar uma extensão de aplicação e tal, eu vou fazer sempre essa questão. Eu não posso mudar o que foi querido pelo Constituinte, mas eu posso pensar o que foi querido pelo Constituinte dentro de uma circunstância nova, de maneira que eu possa raciocinar assim. Se o Constituinte tivesse visto isso aqui, ele teria colocado dentro do que ele está enquadrando na situação. Mas eu não posso colocar uma coisa que eu diria, não, o Constituinte não iria querer isso aqui, não era isso que ele queria, né? Mas, nesse processo de mutação constitucional, eu tenho que respeitar o texto, ou seja, essa interpretação que possa dar um sentido novo ao texto,
cabe dentro do texto ou viola o texto, né? Se eu pegar, por exemplo, uma parte da Constituição que fala homem e mulher, e eu interpretar como podendo ser pessoas do mesmo sexo, eu estou aí deliberadamente entendendo o texto de forma diferente, né? Nossa Constituição, por exemplo, não fala em gênero, ela fala de sexo. O sexo que estava na cabeça do Constituinte, claro, era o biológico. Então, eu não posso aí fazer uma reformulação que faça a Constituição virar uma outra coisa dentro de uma nova vertente ideológica que aparece de gênero, que nega a sexualidade biológica como fundamental. Eu tenho que levar em conta o que está na Constituição, o que o Constituinte queria, né? E tenho que fazer isso para que eu possa ter uma Constituição normativa e não uma Constituição fluida, líquida, que possa ser o que qualquer um quiser. Então, o limite da mutação constitucional é o texto. Não pode ser contra o texto. Conrad Hess, que eu já mencionei aqui, né, um autor, inclusive, muito respeitado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Ferreira Mendes fez comentários às obras dele com muito respeito, né? E o Conrad Hess, ele disse que durante o período nazista, eles defenderam o que ficou conhecido como força normativa dos fatos, uma perspectiva que vinha de um justpublicista alemão chamado Jelinek, que dizia que a Constituição não era o texto, a Constituição era como os fatos estavam acontecendo. Então, podia ter o texto no início, mas o texto poderia ser depois totalmente ignorado pelo ritmo normativo dos fatos. E o resto disse, bem, se a gente pensar dessa maneira, a gente vai acabar com a força normativa da Constituição. A Constituição vai ser mais uma norma, ela vai ser fluida. E quem é que vai dizer de que maneira os fatos estão reformulando aquilo que está no texto, né? Quem vai dizer isso? Como é que vai ter uma preservação da visão da Constituição como norma nessa circunstância? Então, ele diz, nós temos que levar em conta os limites possíveis dentro do texto. Aí ele disse, se você, a pretexto de mutação constitucional, desrespeitar o texto, transcender o texto, negar o texto, violar o texto, ele disse, você aí não tem mais uma mutação constitucional, você tem uma ruptura constitucional, que alguns autores aqui no Brasil chamam de mutação inconstitucional, para diferenciar da outra, que seria uma mutação constitucional. Então, realmente, a gente vê que ser guardião da Constituição implicaria respeitar uma interpretação gramatical e sistemática da Constituição como instauradoras dos limites das outras possibilidades interpretativas, envolveria uma fidelidade à história constitucional do país, né, e ao pensamento da Assembleia Constituinte, um respeito estrito às delimitações de competência, um respeito estrito às delimitações de competência e uma presunção da constitucionalidade das leis, de maneira que lei só deixaria de ser aplicada se fosse cumprido esse ônus normativo de mostrar que não haveria uma interpretação possível dela pela qual a Constituição com ela fosse compatibilizada. Hoje em dia, as Constituições são usadas como pretextos para um ativismo judicial irresponsável. Os juízes passam por cima das leis, às vezes, sem nem dizer que a lei é inconstitucional. A lei está dizendo uma coisa e eles dizem que pela Constituição vão fazer assim e nem sequer lidam com o texto da lei, mas dizendo por que razão ela é inconstitucional, já passando como um trator por cima do texto da lei, quando a lei veio de um órgão representativo, onde houve a participação popular no processo eletivo. Então, a lei não pode ser deixada de lado sem, obviamente, um ônus argumentativo daquele julgador que vai ter que mostrar que realmente não há um caminho de conciliação por nenhum dos poros entre aquela lei e a Constituição. Então, hoje em dia, nós vemos, às vezes, ministros do Supremo sendo entrevistados sobre determinadas questões polêmicas, e quando eles falam, eles não falam como juristas.
Eles falam, nós temos que ver as necessidades sociais, nós temos que ver como é que a sociedade está, não sei o que e tal. Bem, isso aí era uma resposta de um sociólogo, talvez de um político. Mas a resposta de um julgador é: nós temos que ver o que é que a lei diz, nós temos que ver o que a Constituição diz, nós temos que ver o que o texto diz. Então, eles, muitas vezes, há uma sensação de liberdade para sondar a sociedade, para sondar as necessidades, as ideologias, para ver como é que se vai decidir o que já está decidido de uma forma, pelo Constituinte. Toda vida que há uma ação, por exemplo, para ampliação dos casos de aborto, né? A gente vê audiências públicas, questionamentos e tal, como se nós não tivéssemos lei já falando em que situações o aborto poderia ser permitido, como se nós não tivéssemos já uma Constituição que presume a inviolabilidade do direito à vida, como se o Brasil não fosse signatário do Pacto de São José de Costa Rica, que garante proteção à vida desde a fecundação. Então, eu tenho que falar das normas. Não é, eu vou ouvir a sociedade, eu vou ouvir esse grupo, aquele grupo e tal, como se nós não tivéssemos normas, como se os julgadores fossem legisladores. Então, nós realmente estamos vivendo em tempos difíceis, né? E seria muito bom que a Suprema Corte e todos nós, operadores do direito, sejam advogados, membros do Ministério Público, juízes, membros de tribunais inferiores, que todos nós tivéssemos um apego maior ao direito, às normas, porque nós estamos vendo muita instabilidade por falta de se levar em conta o direito. O Estado de Direito é aquele em que domina o império da lei, lei em sentido amplo, das normas. Friedrich Miller dizia, se nós não levarmos em conta os textos normativos e a interpretação sistemática como limites, de que nos adianta falar em Estado de Direito? De que adianta falar que a gente está sob os limites da lei, se a lei pode ser qualquer coisa que alguém que está numa posição de julgar ache, né? Então, para haver um Estado de Direito tem que haver essa limitação. A característica do Estado absolutista era a concupiscência, o desejo do monarca. Ele quer e tá, ele faz, ele realiza o que ele faz, a sua vontade é mais forte, ele faz o que ele quer. Aí vem a ideia do Estado de Direito. Não, a lei freia aqueles que governam. Eles não vão governar segundo o capricho. Nós vamos ter governo de leis e não de homens. O que nós vivemos hoje é uma grande ameaça a toda a compreensão que temos do Estado de Direito. Muito obrigado a todos. Eu fico aí à disposição para perguntas. A palestra está sendo super elogiada, viu, professor? Estou vendo aqui nos grupos dos alunos, estou vendo aqui nos comentários, está gerando um engajamento muito alto. Acredito que o professor Rogério também está observando. O nosso sorteio ainda está aceitando inscrições, enquanto a gente vai fazer aqui alguns comentários, tá? Se você ainda não se inscreveu, você que é aluno da FMB, curso de Direito, pode participar e concorrer a um livro do professor Glauco. Você basta entrar nesse link que está aí ou no chat, nos comentários do YouTube, o endereço está aí na tela também. Você se inscreve, informa seu nome completo, qual é a sua turma, e a gente sorteia mais à frente. Antes do professor passar a palavra aqui para o professor Rogério comentar, eu queria fazer alguns pontos aqui que eu observei, sempre analisando os comentários dos alunos. Ainda muito forte, embora eu tenha, desde o primeiro semestre, dito a eles que eu não queria podar os alunos sobre discussões, mas ia ensiná-los a discutir de forma educada. Eu ainda vejo que existe muita questão política. A gente está num evento jurídico e ainda existe muito um pré-posicionamento por conta de uma determinação política. E é necessário, para o enriquecimento acadêmico, que vocês se permitam refletir, ouvir o que o palestrante tem a falar e discutir, mas tirando o pré-posicionamento político que vocês já possuem, também religioso. O professor deu um exemplo sobre o fato de o presidente ter anunciado
motivo religioso pelo qual eles escolheriam uma determinada pessoa, indicariam uma determinada pessoa ao STF. E aí gera aquela discussão religiosa entre os alunos e tal, que não é o foco. Na verdade, o que o professor quis falar é que tantos não tinham seus interesses, tinham seus motivos, né? Tinham os seus porquês e não explanaram, e que não necessariamente precisaria explanar, porque não era um requisito, como alguns escreveram. Também não deixa de ser um requisito, não é um proibitivo. Não é, mas também quando você coloca, gera toda essa discussão, como está aqui nos comentários, né? Quem é de uma religião se sente atacado, desprestigiado, porque essa, porque outra, enfim, notoriamente um Estado longo. Eu percebi que os alunos, em peso, eles concordam, eles visualizam excessos por parte da Suprema Corte. Há, sim, um peso muito grande, embora eles reflitam que o Supremo é essencial, é importante, deve existir, mas eu percebo aqui nos comentários que existe quase que uma unanimidade sobre que o STF atual, a composição atual, está cometendo diversos excessos. E eu vi alguns comentários muito interessantes aqui. Estou vendo aqui muitos elogios à palestra. Daqui a pouco eu divulgo aqui na tela, mas são muitos elogios à palestra. Eu vi um comentário que eu achei interessante, como tem muitos comentários, talvez eu não consiga reproduzir agora, identificar agora na tela, mas é a primeira pergunta que eu queria que o professor comentasse. Um aluno colocou uma coisa interessante aqui. Que se o Congresso atuasse mais, o Congresso fosse mais ativo, existiria menos ativismo jurídico. Se o Congresso fosse mais atuante, inclusive sobre essas atualizações jurídicas que são necessárias, evitaria que o STF necessitasse tanta, vamos colocar, intervenção, ou interpretação, ou alteração, enfim, ou mutação, menos ativismo jurídico. Eu queria que o senhor comentasse um pouco se concorda, ou discorda, ou tem um posicionamento diferente. Pronto. É uma pergunta muito interessante. E uma coisa muito importante, né? O professor Rogério me conhece há muito tempo. O meu livro já passou por sucessivas edições, atravessando inúmeros presidentes, né? Então, a minha posição sempre foi a mesma. Então, eu tenho essa possibilidade de dizer que o que eu estou externando aqui não tem nem nada a ver com algum problema pontual, contemporâneo, porque é uma posição estável que atravessou realmente muitos anos em minhas obras que já tiveram inúmeras edições. Bem, em relação a isso, eu tenho uma posição meio termo, né? Eu acho que talvez o Congresso deixe de resolver certas coisas, porque, se a gente resolver isso aqui, a gente pode se queimar diante de certo grupo de eleitores e tal, vamos deixar que o Supremo decida, pode haver essa inércia, porque ele já sabe que o Supremo vai fazer isso, né? Mas ele passou a ter essa inércia por esse motivo a partir do momento que o Supremo passou a agir. Então, o Supremo ficou culpado por isso, né? Ele passou a dizer, não, a gente já tem a previsão de que o Supremo vai fazer isso, então a gente vai se esquivar. Então, aí, realmente, o Supremo tem que se colocar no seu lugar para forçar o parlamento a tomar as medidas que sejam necessárias. Por outro lado, a gente tem que interpretar o silêncio do Congresso como uma manifestação de vontade. É porque a gente, às vezes, pensa que tudo que é novo tem que ser endossado. Tudo que é novo, tudo que está aparecendo no mundo tem que ganhar aprovação jurídica, né? E você, além das novidades e tal, você tem que ver qual é a tradição de um povo, a cultura de um povo, você tem que ver qual é a posição majoritária, afinal de contas, o Congresso representa o povo e tal. Então, obviamente, algumas vezes, quando as pessoas dizem isso, o Congresso ele é muito inerte, ele devia ter regulado isso, regulado aquilo. Por que ele deveria ter regulado? Só porque é novo? Só porque está na moda? Mas será que isso representa a posição majoritária da sociedade? Será que esse assunto é o querido pela nação dentro de sua tradição jurídica? Ou será que isso é apenas uma pauta internacional que está se difundindo pelo mundo, mas que não tem acomodação aqui dentro? O parlamento, ele, acima de tudo, é um representante do seu povo e não
um representante da ordem internacional, do que está acontecendo na Europa e tal, e tudo mais. Por outro lado, o parlamento ele vai ter sempre um atraso em relação à realidade. A minha formação jurídica foi muito diferente dessa que nós temos hoje. Os meus professores diziam, e os livros que eu lia diziam, uma coisa muito importante, que é da natureza do direito ter um atraso. Ou seja, coisas que já poderiam estar reguladas, talvez até já seja o consenso da sociedade, demorarão um pouco mais do que o esperado para obter expressão jurídica. Por quê? Porque você tem que discutir. Porque esse parlamento aí, ele tem que discutir, ele tem que sondar, ele tem que debater e tal. Então, na verdade, essa, digamos assim, demora é uma sabedoria política, é uma sabedoria prática, para que a lei, quando vier, seja uma lei que possa ter sido feita de maneira razoável, que ela possa trazer estabilidade para a sociedade. Porque Montesquieu dizia, leis mal feitas geram a necessidade de outras leis para poder corrigir o que nelas foi feito inadequadamente. Então, é da natureza do direito atrasar-se na sua feitura, na elaboração de normas em relação à sociedade. Esse atraso representa não um ponto negativo, exceto se ele fosse ad eterno, mas ele representa aquele momento de formação de uma sabedoria prática, de um consenso estável, de maneira que, quando a lei for feita, ela não será mais uma coisa que vai dividir a sociedade, mas que vai manter a estabilidade da sociedade. Então, tem que ter essa maturidade, né? E, como eu estou dizendo, nem tudo que é novidade necessariamente tem que ser adequado, porque tem gente que pensa assim, isso aqui já está na mídia, isso aqui já está lá, então a lei tem que regular. Peraí, calma. Porque está na moda, porque está aparecendo na mídia. Será que isso é bom? Será que isso é o que a sociedade quer? E tal. Então, o legislador, às vezes, ele se mantém silente, né? Ou ele não entra num acordo, e a gente tem que respeitar. É porque a vontade da sociedade, naquele momento, ainda não se consolidou unânime, ou consensual, ou majoritária, para poder decidir aquele assunto. E a gente tem que ter essa espera, né? Então, o silêncio do parlamento é também uma manifestação de vontade. Agora, quando o Supremo se torna ativista, aí ainda é pior ainda, porque aí coisas que se poderia debater, os membros do parlamento podem não debater, porque eles não deixam para o Supremo aí queimar, eles não têm representação popular, não respondem perante a sociedade vai criticá-los e a gente aqui não tem problema e tal, né? Então, o ativismo pode levar a isso daí. Não é isso daí que leva ao ativismo, é o ativismo que leva a essa posição, né? Okay. Professor Rogério, antes de ele passar a palavra, deixa eu já emendar uma outra pergunta aqui gerou tanta repercussão nessa palestra, tem tantos comentários que eu tenho que juntar 3 comentários de um para conseguir satisfazer os alunos, né? Então vamos lá, Rogério, me ajude aqui, ó. O Edson Soares está perguntando o seguinte: a forma como se dá a composição do STF, apesar de ilícita, não nos parece nada confiável. Salta aos olhos o seu caráter eminentemente político. Assim sendo, o que impede que esses cargos sejam ocupados por meio de concurso público de provas e títulos? Seria o mesmo cunho político que reveste as nomeações? E aí eu já vou juntar essa pergunta com a pergunta aqui do João Regis, que foi bem incisivo nesse tema. Qual o sistema de escolha para integrar a Suprema Corte o senhor acredita que seria mais satisfatório? E aí, professor Glauco? Essa é uma questão muito controversa, né? A gente acha que reformando instituições a gente reforma mentalidades. Não sei se sempre a coisa acontece dessa maneira, né? Mas, assim, a questão do concurso eu acho que não seria solução para o problema, porque os ministros do Supremo, pelo menos uma boa parte deles, pode ser que tenha 1 ou 2 que não atendam a isso, mas uma boa parte deles são pessoas competentes, são pessoas que têm uma formação, são pessoas que foram aprovadas em concursos e tal.
e não seria isso daí que iria talvez resolver o problema. Agora, eu acho que poderia haver uma temporariedade, né? Nós poderíamos não ter os vitalícios. Aí eu acho que isso aí poderia ajudar, né? Se houvesse um revezamento. E talvez a exigência de que, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a pessoa tivesse que vir da carreira de juiz, de magistrado, né? Porque quem advoga, né, advoga para um lado, para o outro, às vezes advoga para alguma pessoa do governo e tal. Então, se fossem só juízes de carreira e se houvesse uma ocupação temporária do cargo com maior revezamento, talvez melhoraria um pouco, né? Porque a vitaliciedade, né, ela cria um problema que eu até comentei recentemente no Facebook, que é o seguinte: por exemplo, quando eu posso criticar uma pessoa pelo seu comportamento que eu considero que não esteja adequado, sem estar necessariamente criticando o cargo dela. Isso é muito fácil em relação a um parlamentar, a um membro do executivo. Por quê? Porque o cargo continua e ele sai. Mas quando o cargo é vitalício, aí a pessoa ela une a sua personalidade com o cargo. Então, quando você critica a pessoa por uma decisão errada, aí ela diz que está criticando as instituições. É o que está acontecendo agora no Brasil, né? Então, qualquer crítica que você faz ao comportamento de um ministro é interpretado como uma crítica à instituição, porque ele parou de fazer a diferença entre ele enquanto pessoa e o cargo que ele ocupa, porque ele está de uma forma vitalícia no cargo. Então, quando você tem um revezamento, a pessoa passa a entender melhor que ela está só ali ocupando um cargo, mas a instituição é maior do que ela. A instituição continua e ela sai. Então, eu acho que isso poderia trazer assim, maior humildade, evitar essa confusão mental da própria pessoa com o cargo. Isso poderia talvez trazer algum benefício. Muito bem, muito obrigado. Agora, o professor Rogério pode contribuir conosco. Fique à vontade. Professor Glauco, eu queria fazer algumas considerações e depois a reflexão do professor. Tem um livro muito interessante aqui, inclusive da Lavra da Academia Cearense, que é do professor Rochinha, chama Estudos do Poder Judiciário. E nesse livro, que não era o mais afeito, ele era o de Teoria Geral do Processo, mas ele tinha esse livro secundário, que ele trazia informações interessantes. Ele falava do modelo no sistema do Common Law e no sistema de Civil Law do Poder Judiciário. E ele lembra, historicamente, que na Revolução Francesa, eventualmente a burguesia emergente se desconfiava muito do judiciário porque ela se atrelou necessariamente à nobreza. E, ao passo que na Revolução Gloriosa, né, foi diferente. Houve um acordo, então, entre a aristocracia e a burguesia para que se interessasse mais ao Poder Judiciário, ao processo de interpretação do modelo de Common Law. Aí surge essa questão. Em França, o juiz praticamente ficou definitivamente com o modelo bonapartista amarrado. Daí surgiu aquela velha expressão, o juiz boca da lei, né? Eu conheci, inclusive, um juiz francês que ele dizia que ter inveja dos juízes brasileiros, porque o brasileiro tinha mais possibilidade de interpretação, eles ainda estavam amarrados às questões dos códigos. E ele me disse isso num problema muito, muito central, que foi a época dos ataques no Charlie Hebdo, pela qual o judiciário reafirmou mais de uma vez a liberdade de expressão, embora os ataques efetivamente terroristas que ocorreram em França, mas havia definitivamente aquele movimento reacionário. A gente não tem muito espaço de interpretação, a França seguiu pela chamada liberdade de expressão, mesmo com a iniciativa de ofensa ao profeta Maomé. Eu fico a pensar, professor, se efetivamente
não seria bem ativismo, mas a necessidade de que o juiz tomasse algumas posições com relação às questões democráticas, principalmente hoje, né, o grande drama que a gente vive no Oriente, as questões de liberdade religiosa e o conflito de liberdade de expressão. E essa é uma consideração que eu pediria ao professor. Uma segunda questão com relação à escolha do ministro do STF, o ministro terrivelmente evangélico. Lembrando que essa expressão é muito genérica, né? Evangélico como se fosse suporta todo o segmento evangélico, que não é bem verdade. Por exemplo, um dos ministros eventualmente cotados para o Supremo Tribunal Federal seria o ministro do STJ, o professor Humberto Costa, que é adventista. E muitos dizem que ele seria rechaçado justamente por essa questão, o segmento religioso da qual ele se confia. Eu acho que não tem todo um homogêneo, pensamento homogêneo, né, quanto a isso no meio evangélico, se assim a gente pode chamar. Eu até indiquei, viu, professor? Eu falo de novo, mais uma vez, o professor para a vaga do ministro, mas eu até sei por que o senhor não queria assumir, porque o Kelsen, naquela época do modelo do Tribunal Constitucional austríaco, nas experiências, né, chamaram para que ele ficasse, digamos assim, algum tempo. Ele disse que não nasceu para ser juiz, que ele nasceu para pensar o tribunal, mas que ele não queria ser juiz, né? Bom, mas o que o senhor pensa de um modelo de um tribunal constitucional mesmo no Brasil, como é no modelo austríaco, a referência que nós tínhamos na perspectiva de Kelsen? São essas duas questões que eu falaria. Uhum. Bem, Rogério, uma coisa interessante é o seguinte: na França, houve, como o nome o sugere, né, uma revolução, a Revolução Francesa. A Revolução, ela era desconstrutora de tudo para trás. O objetivo era criar um mundo novo, né? Tinha aquela coisa de que o período anterior era a Era das Trevas, você estava entrando na Era da Razão, das Luzes. Eles não fizeram acomodações das instituições pré-existentes à nova situação. Eles desconstruíram mesmo as instituições para criar tudo de forma nova. Era aquela ideia cartesiana, né? De que você tem que duvidar de tudo, ele dizia no âmbito epistemológico, para poder chegar a verdades axiomáticas pelo Tribunal da Razão. No caso aqui era no plano prático agora, era devastar tudo e criar modelo racional de uma nova sociedade. Então foi uma revolução realmente que bateu lá na raiz. Inclusive foi o que gerou a instabilidade dela, né? O governo do terror e tal, porque eles tinham que criar a nova sociedade, eles tinham que fazer surgir as novas instituições, mas eles não conseguiam se entender em breve tempo sobre como elas seriam. E a sociedade iria ao total desastre se ela não tivesse ordem. E aí quem naquele momento estava mais influente, né, guilhotinava os outros e depois era o outro que fazia isso com aquele primeiro grupo e tal, eles tiveram realmente essa dificuldade. Quando consolidaram, e do ponto de vista do direito, isso só ocorreu de modo pleno com o Código Civil Napoleônico, bem mais adiante, eram as conquistas da burguesia, as conquistas liberais e tal, os juízes vinham de tempos anteriores, eles temiam que os juízes pudessem, a pretexto de interpretar o código, ir além da letra do código e reverter as conquistas e tal para a situação anterior, já que eles haviam participado da situação anterior, né? Então, nesse momento aí, houve a ingênua crença, né, de que a lei era unívoca. Então, o que é condenável, acima de tudo, nesse momento aí, mais condenável não por questões morais, mas por questões de fraqueza cognitiva, era exatamente essa crença ingênua de que a lei era unívoca. Não era a interpretação gramatical. Todos os autores, até Kelsen, todos defendem a importância da interpretação gramatical como estabelecedora de limites, mas isso não significa que na interpretação gramatical eu já tenho um resultado pronto.
eu tenho várias possibilidades, já que a nossa linguagem é cheia de ambiguidades, de termos vagos, daquilo que o Hart, jurista inglês, chamou de textura aberta da linguagem. Então, a interpretação gramatical ela nunca é suficiente, ela vai me dar mais de uma opção. Eu vou precisar de outras técnicas interpretativas para, dentre aquelas opções, preferir uma outra. O problema lá da escola de exegese não foi tanto ter valorizado a interpretação gramatical, foi ter reduzido tudo a ela. Foi ter tido a crença ingênua de que a lei era unívoca, de que lida só se apresentaria um único sentido incontroverso, né? E aí isso era aquela forma de amarrar o juiz. Na prática, o que havia era o seguinte, a sociedade estava mais ou menos homogênea com aqueles ideais da Revolução, então, quando eles liam a lei, já liam a partir daquela perspectiva, daquela visão de mundo, da Revolução. Aí vinha um só sentido, não é que o texto só admitia um só sentido, é que a ideologia filtrava o sentido logo que estava de acordo. E aí os outros era como se não coubessem no texto, mas na verdade que não cabiam na ideologia dominante, prevalecente. Então, eles valorizaram muito a vinculação do juiz à lei, particularmente à letra da lei, né? Depois o francês deixou de ter essa crença ingênua na universalidade da lei, que a lei só tem um sentido, mas sempre deu muita relevância à interpretação gramatical, que foi um ponto que ficou, que tem o seu valor positivo. Lá na Inglaterra, não houve uma revolução no sentido de uma mudança, né? Na verdade, segundo Edmund Burke, a Revolução Gloriosa foi mais para salvar, digamos assim, a Inglaterra já conhecida de uma crise institucional do que para criar uma outra Inglaterra. Então, a burguesia se aliou com a nobreza e tal, o próprio rei abandonou o seu trono, a população estava toda de acordo, o Guilherme de Orange chegou e teve todo apoio, por isso que ela é gloriosa, né? Não teve derramamento de sangue, eles mantiveram as tradições. Naquela conjuntura, o inglês valorizou muito o common law, mas é interessante que o direito consuetudinário inglês ele é baseado em textos. Por exemplo, a Carta de Direitos, de 1689, a Petição de Direitos, de antes, a Carta Magna, são textos. Quando a gente fala lá, eles valorizam o direito consuetudinário, a gente pensa que é só o direito não escrito. Mas esses costumes são, na verdade, vários fragmentos textuais que vão formando uma mentalidade. Então, o inglês valorizou o papel dos julgadores, porque eles é que iam reunir esses documentos, dar uma coesão, né, a esses documentos. Mas, para o common law ter esse efeito estabilizador, era preciso que a nação, no caso da Inglaterra, preencher esse requisito, tivesse uma grande vinculação com a sua tradição. Então, um juiz, por exemplo, não seria um ativista que criaria assim, uma decisão polêmica que ia causar confusão em todo mundo. Ele ia só representar na sua decisão aquilo que estava consolidado nas tradições inglesas. Quando os Estados Unidos é fundado, por exemplo, o common law chega lá nos Estados Unidos. Mas logo que houve a formação da Constituição e leis, o Scalia, que é esse do originalismo, ele diz que o common law foi perdendo sentido e sendo necessária a lei. Aí ele diz, maximamente hoje, porque no início da fundação dos Estados Unidos havia um consenso maior para que se pudesse valorizar o common law. Mas a partir do momento que você tem uma sociedade que vai se fragmentando, você vai ter que recorrer a uma coisa mais estável, que é a lei. Então, ele propõe exatamente que se passe a valorizar mais a lei, né? É a ideia do originalismo. Hoje em dia, a Inglaterra, por exemplo, está numa situação muito difícil, né? Porque a Inglaterra teve esse trânsito aí com a União Europeia, mesmo estando nessa situação de saída, ela tem uma interação e tal, atende a muitas pautas da União Europeia, e tudo isso daí faz com que o direito passe a ser decidido muito externamente, e não internamente, né? E aí o povo se desvincula um pouco das suas tradições. Eu acho que hoje um dos grandes problemas por que nós passamos é exatamente a internacionalização. Ou seja, os representantes do povo, eles são representantes da agenda internacional ou eles são representantes do povo? A quem eles prestam contas? Então, o que a gente vê hoje são estados que querem, digamos assim, obter reconhecimento internacional, principalmente de países de terceiro mundo de baixa estima. Eles querem chegar lá e dizer, nós estamos iguais a vocês, nós estamos seguindo essa agenda, mas essa agenda, às vezes, não é aquilo que o povo internamente
está querendo, né? Então, eles, às vezes, são duros com o seu próprio povo e são serviçais externamente, quando, na verdade, os que governam deveriam estar a serviço do seu povo e, se fosse o caso, até nesse serviço ao seu povo, resistindo a agendas internacionais daquilo que não fosse de acordo com o sentimento popular, né? Então, hoje em dia eu vejo nessa questão da internacionalização esse problema. A quem o governante deve? Ele deve cumprir estatísticas internacionais, ele deve atender a agendas internacionais, ele deve ganhar os aplausos lá nos grupos de 5, grupo de 10, grupo de 12, naquele negócio lá e tal, ou ele deve estar representando o seu povo, né? Então, eu vejo nisso daí uma forma de violação do princípio democrático perigosa e pouco perceptível. O Habermas, por exemplo, salienta isso aí. Eu tenho um livro aqui de vários autores que manifestam preocupação com isso, né? É a questão dessas aglutinações internacionais e o desvinculamento do povo, da comunidade local, que a concepção clássica é que o representante eleito ele tem que prestar contas com o seu povo, né? Muito bem, professor. Eu não sei se tem alguma outra pergunta, né, Rogério, que você falou ou não? Era só alguma experiência do Tribunal Constitucional aos moldes, né? Aos termos na realidade brasileira. O professor José de Albuquerque Rocha, um professor que foi juiz, né? É um grande amigo, um dos grandes amigos que eu tive na minha vida foi o professor José de Albuquerque Rocha. Ele foi magistrado de carreira e tal, mas ele era contra o ativismo judicial. Ele temia muito o ativismo judicial. Teve uma grande influência do pensamento francês no sentido de reconhecer preeminência para o parlamento, porque o parlamento respondia ao povo, né? Ele sempre entendeu que os juízes não poderiam ser ativistas, irresponsavelmente ativistas, porque a soberania popular se expressa de forma mais evidente no parlamento. Mas uma coisa interessante é que aqui no Brasil tudo é complicado, porque parece que a gente quer juntar tudo, é como eu estou dizendo. Aqui a gente tem uma baixa estima e quer trazer tudo que vem de fora, né, naquele espírito de novidade. Uma das coisas interessantes que eu achei é que quando eu fui uma vez na Espanha, eu estava num shopping, aí tinha a parte de CD, era bem pequena, e tinha a parte de LP, era enorme. Enquanto que aqui a gente já tinha jogado os LPs todos fora, já estava todo mundo no CD e tal. A gente tem aquela ideia de que a gente tem que pegar o velho e jogar fora e pegar o novo para poder mostrar que a gente está atualizado. Nós acabamos com as nossas ferrovias quando a Europa está cheia de ferrovia. Porque a gente achou que quando surgiu o transporte rodoviário era ser moderno ir para o transporte rodoviário, vamos acabar com os trens e tal. Eu tenho uma tia que mora no exterior e ela dizendo que quando está lá, é uma dificuldade, às vezes, quando vai para uma viagem e vai alugar um carro, para encontrar um carro com a direção automática. Porque carro para alugar tem só com o manual, que a maior parte do pessoal lá usa ainda o manual. E a gente aqui acha que está mostrando que a gente é europeu, tem todo mundo a coisa mais nova, quando eles não, eles são conservadores, eles não trocam as coisas assim com facilidade, e quando eles recepcionam uma coisa nova, eles não abandonam as antigas. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o controle difuso, que é uma inspiração norte-americana, e nós temos o controle concentrado, que é exatamente uma inspiração europeia, austríaca. Lá na Europa domina o controle concentrado, nos Estados Unidos o controle difuso. Aqui a gente tem os dois e todos culminam no Supremo Tribunal Federal. O professor José de Albuquerque Rocha, ele dizia o seguinte, que a súmula vinculante no Brasil nem é o common law, nem é o civil law. Porque ele dizia, no civil law, nós temos a preeminência da lei, não das decisões judiciais ativistas, criadoras e tal. Obviamente que o judiciário faz interpretações, que ele molda a lei a novos tempos e tal, mas com aquele compromisso de ter uma linearidade lógica com a lei, no seu sentido originário, embora fazendo as adaptações. Mas é a lei que tem preeminência, os códigos. Isso no civil law. No common law,
é o precedente. Mas o precedente é uma decisão sobre um caso concreto, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Inglaterra. Você tem sempre a chance de reproblematizar a coisa. Porque basta você dizer que no seu caso aqui, que tem semelhanças com aquele que foi julgado, ele tem um elemento de diferença para você reproblematizar. Então, o sistema do precedente, do common law, ele é muito aberto. Por quê? Porque o que vincula é a decisão sobre aquela situação, não é uma decisão genérica. E você tem sempre como pegar o caso particular e dizer, não, não é isso daqui. Aí o professor Rochinha dizia o seguinte, o professor José de Albuquerque Rocha, na súmula vinculante, o STF, a partir de decisões de casos concretos, formula um enunciado geral, que é característico da lei. Aí ele até dizia, como é que pode? Se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, se não em virtude de lei, vai ser obrigado por esse enunciado geral? E tem uma coisa, parece que descumprir esse enunciado geral é uma coisa mais grave do que descumprir uma lei que foi feita pelos representantes do povo, porque é dito que o juiz que não seguir a súmula ele pode ser responsabilizado civil, a autoridade administrativa civil, penal, administrativamente e tal, vem cheio de ameaças, né? Então, nós aqui temos uma situação que nem é o civil law, nem é o common law, é uma situação que o Supremo cria enunciados gerais a partir de casos concretos, ele faz o controle difuso, ele faz o controle concentrado. Então, é de uma complexidade enorme, né? E cria, por essa confusão, inúmeras situações em que o Supremo se utiliza para ser ativista. Existem até processos relacionados à constitucionalidade que não existem no Brasil, mas que foram aceitos no Brasil, que existe em outro país, mas que alguém entrou, usou o nome aqui da ação e fez uma confusão enorme, né? Então, realmente seria bom se a gente enxugasse, né? Ou na direção de um controle difuso, bem organizado, ou na direção de um controle constitucional concentrado com um tribunal constitucional, né? que tenha os seus membros uma presença temporária como ministro daquele tribunal. Seria interessante enxugar, né? Para poder dizer exatamente qual é a competência, porque é realmente muito confuso. A situação é muito confusa. Muito bem. Aqui continua bem aquecida a participação dos alunos e ainda continua bem forte a questão política também. Então, vamos focar ainda na questão acadêmica, a questão do direito, pessoal. Professor, nós temos aqui algumas perguntas, eu também tenho que mesclar umas 3 perguntas aí para tentar satisfazer o maior número de alunos. Alguns alunos estão comentando que existe uma forma de controle em relação ao STF, com seus membros, através do Senado, com a possibilidade, inclusive, de impeachment. Contudo, como seria pelo Senado, isso ainda seria, de alguma forma, político. Seria um jogo ainda, uma decisão ainda política. E aí, juntando aqui com a outra pergunta, a pergunta do André, ele diz o seguinte: o senhor acha que no atual cenário político brasileiro, esse sistema de freios e contrapesos entre executivo, legislativo e judiciário está funcionando como uma espécie de troca de favores? É isso que está acontecendo no caso? Qual seria, e aí eu complemento, qual seria uma alternativa para isso? Talvez até baseado na experiência internacional, se o senhor tiver alguma sugestão. Bem, quando há ativismo judicial, se está indo além das normas. Quando você está indo além das normas, tem um motivo para isso. O motivo pode ser ideológico, o motivo pode ser pessoal, o motivo pode ser troca de favores. É difícil a gente saber, mas o que a gente pode colocar é como sendo uma hipótese, a troca de favores, uma hipótese. No caso, por exemplo, do Senado, a situação é muito difícil, né? Porque inúmeros congressistas têm processos contra eles, junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, para uma ação, para propor o impeachment e para votar o impeachment, eles teriam possíveis desgastes, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, onde os processos contra eles estão, né? Mas é difícil a gente encontrar uma solução para isso. Qualquer arranjo que a gente imaginar, a gente pode ver aparecer outros problemas, né?
Existe lá no Canadá os chamados diálogos interinstitucionais. É uma coisa até interessante, né? Por exemplo, o judiciário declara uma lei inconstitucional, mas ela tem que também ter a aprovação do parlamento, essa decisão, né? Passar por uma aprovação parlamentar. Tem eu não sei exatamente como é que funciona, mas interagem os órgãos, né? Para a formação das decisões. Mas isso daí, por exemplo, poderia gerar inúmeras trocas de favores, né? É uma coisa realmente complicada, porque, é como eu estou dizendo, é muito difícil a gente mudar homem e mentalidade simplesmente reformando as instituições. Há problemas institucionais que podem ser resolvidos, né? Como eu estou dizendo, nosso sistema de controle de constitucionalidade é muito confuso, poderia ser melhorado, né? Reduzido e tudo mais. Há coisas que institucionalmente são negativas para serem corrigidas, mas tem coisas que são as pessoas que causam o problema, né? E a gente pode ter a melhor instituição, a gente ainda tem gente que vai poder fazer a coisa errada dentro dela, né? Então, realmente, é o povo que tem que ter consciência na hora de eleger seus representantes, né? Os educadores e tudo mais, né? Mas são coisas que não são resolvíveis simplesmente com um determinado arranjo institucional. O Brasil já teve parlamentarismo na época de Dom Pedro II, teve em outro momento também da sua história, e não deu certo. Tem gente agora que propõe o semipresidencialismo, como se nós não tivéssemos tido história de 2 parlamentarismos que não deram certo. O Brasil já teve um federalismo dualista, como foi o caso da Constituição Primeira da República, em que as entidades federativas locais tinham muita competência e podiam se colocar numa posição muito elevada diante da União. Depois nós entramos no federalismo cooperativo, principalmente com a Constituição de 34, em que a União passou a coordenar muito toda a federação, né? Nós já passamos por inúmeras situações, tivemos um Estado liberal, tivemos um Estado social, tivemos inúmeros arranjos do Supremo Tribunal Federal. Inicialmente ele fazia controle difuso, depois mudaram para controle concentrado também, tudo. E sempre nós tivemos problemas. Como eu estou dizendo, a gente pode fazer melhorias institucionais, mas as coisas têm que vir da nossa mentalidade, da nossa vigilância, né? O preço da liberdade, atribui-se isso a Thomas Jefferson, mas ninguém sabe exatamente quem disse, é a eterna vigilância. Muito bem. Muito obrigado. Acho que nós já podemos ir nos preparando para o final. Tenho só mais uma pergunta aqui de um aluno, que ele já está há um bom tempo conversando. O senhor quer fazer algum comentário, professor Rogério? Quer fazer alguma outra pergunta? Eu posso partir para... Não, eu deixaria aí só alguma curiosidade que eu gostaria que o professor Glauco, até por conta da competência dele nesse tema, alguma distinção interessante. O novo Código de Processo Civil, ele diz que, digamos, o CPC vai ser interpretado de acordo com as normas e valores constitucionais. Eu acho muito interessante alguma distinção, se o professor pudesse só fazer uma boa distinção entre normas e valores. Acho que não foi à toa que o legislador colocou isso no texto, por alguma distinção entre normas e valores, e os alunos às vezes me perguntam muito, tem diferença entre normas e valores constitucionais? Aí o professor tem um livro só específico sobre isso, o momento é esse, para aproveitar aqui, né? Uhum. Antes da Segunda Guerra, norma era sinônimo de norma-regra, aquela norma que tem uma hipótese de incidência e uma consequência. Dado o fato, deve ser a prestação, dada a não prestação, deve ser sanção. Esse modelo de norma que tem hipótese e consequência, que tem um quadro fático e alguma coisa que você deve fazer dentro dele e não fazendo virar uma sanção, esse modelo de norma-regra, dominante na ordem infraconstitucional, nos códigos e tudo mais. Na Constituição, nós tínhamos os direitos fundamentais que enunciavam valores como liberdade, igualdade e tal, né? As normas chamadas principiológicas, chamadas hoje, né? Naquele tempo
se fazia oposição entre princípios e normas, porque norma era regra e princípio não era reconhecido como norma plena. Quando muito era uma norma não autônoma, uma norma não autoexecutável, uma norma que requeria algum tipo de complementação. No pós-guerra, houve um consenso em se admitir o princípio como sendo norma. Aí norma deixou de ser regra e passou a ser um gênero, do qual são espécies o princípio e a regra. Então, você tem norma-regra e norma principiológica. Exemplo de norma principiológica: os direitos fundamentais seriam normas principiológicas. Está assegurada a todos a vida, a liberdade, a igualdade. Você nota que ela não tem uma hipótese de incidência, um quadro fático definido. É o julgador que vai decidir se, dentro de uma situação fática, esse valor está sendo discutido ou não, sendo violado ou não, mas não tem um quadro fático pré-definido em forma hipotética. Também você não tem uma conduta. Você não está dizendo o que se deve fazer ou deixar de fazer para garantir a liberdade e a igualdade. Você está dizendo que a igualdade e a liberdade devem ser protegidas. E nem tem sanção. Mas nós temos, por exemplo, na nossa Constituição de 88, que normas definidoras de direitos fundamentais são de eficácia imediata, aplicação imediata, é o que apareceu em várias constituições no pós-guerra. Então, você tem normas, regras e normas principiológicas. Quem defendeu essa dicotomia, essa classificação dicotômica, como Alexis, por exemplo, costumava dizer que o princípio tinha por conteúdo um valor, né? Mas apareceu uma corrente depois que criou 3 instâncias. Então, você tinha a regra, o princípio e o valor. Quando eles falavam em valor, eles não queriam dizer esse valor mais densificado, como liberdade, expressão, opinião, locomoção, igualdade entre homens e mulheres e tal. Eles queriam falar aqueles valores mais básicos, né? Por exemplo, lá no artigo 1º da Constituição, quando fala que a República Federativa do Brasil constitui o Estado Democrático de Direito, tem por fundamentos, nota que é uma cor bem mais genérica, a dignidade da pessoa humana, a cidadania, livre iniciativa, pluralismo político. Aí já não é mais um valor tão densificado como liberdade e igualdade, que você pode situar num homem específico. São valores que estão assim apresentados como dinâmicas sociais, né? De toda maneira, liberdade e igualdade são valores, mas também são direitos subjetivos. Eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito à igualdade. Já livre iniciativa, valorização social do trabalho, são dinâmicas organizatórias da sociedade. O Dworkin, de certa maneira, falou sobre isso, porque ele falou em regra, princípios e políticas, mas outros falavam em regras, princípios e valores. Então, eu acredito que o Constituinte, quando ele fala em normas e valores, ele não está colocando aí como não sendo norma, por exemplo, os direitos fundamentais. Eu acredito que estão aí as normas, regras e as normas principiológicas, mas quando ele está colocando valores aí, ele está se referindo a esses valores fundantes, né? Esses valores que estabelecem essas dinâmicas de organização da vida social, como Estado de Direito, como democracia, como dignidade da pessoa humana, como pluralismo político, livre iniciativa, valorização social do trabalho, né? Essas questões assim mais amplas. Suponho que essa tenha sido a intenção. Muito bem, então nós vamos concluir a nossa... Vou fazer aqui a última pergunta de um dos alunos aqui. Marcos Dantas perguntou o seguinte: essas atitudes do STF, entre ações difusas e concentradas, acontecem com mais evidência nos últimos anos. Ao que o senhor acredita estas ações? Por que estão mais evidentes agora, nos últimos anos? No passado, o STF ele tinha uma posição muito tímida e a sociedade cobrava que ele tivesse uma posição mais aguerrida. Mas quando se dizia uma posição mais aguerrida, era para realizar direitos que estão na Constituição, né? Então, por exemplo, decisões que pudessem dar concretização a direitos fundamentais em certas circunstâncias e tal, mas ainda a pauta seria a Constituição, seria efetivar a Constituição. Não seria um ativismo para ir além dela, mas para efetivar. O Supremo começou a atender a essa demanda, mas ele foi traspassando esse limite aqui e acolá, a sociedade foi ficando silente, né? E aí ele perdeu os limites. É aquela história, né? O poder ele vai tendendo para se absolutizar. Se ele não for refreado, ele vai tendendo para isso mesmo. Então, o parlamento e o
o executivo sempre muito subalterno, esperando muitas decisões do Poder Judiciário acontecerem, e em vez de eles estabelecerem o que era da sua competência e tudo. Então, eu acredito que isso daí fez com que perdesse o limite. Você vê, por exemplo, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal se colocando como porta-voz de um novo iluminismo, dizendo que ele tem por missão superar as coisas retrógradas da sociedade. Isso é um discurso político e filosófico. Que novo iluminismo é esse? Porque no iluminismo clássico, né, que era francês, a ideia era a supremacia do parlamento e os juízes bem limitados. Então, qual seria esse novo iluminismo do qual os julgadores, particularmente do órgão de cúpula, que são os protagonistas, né? Então, essas coisas são muito temerosas. O que a gente quer é que julgadores cumpram a lei, realizem aquilo que está nas normas, né? Então, eu acho que houve um abuso que não foi contido a tempo, né? E que tornou-se realmente desenfreado. O Eros Alberto Grau é um bom exemplo de pessoa que manifestou bom senso, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele defendeu a nova hermenêutica constitucional, defendeu até uma hermenêutica bem, digamos assim, ativa, numa das obras dele. E depois que ele saiu do STF e tal, até a nova edição do livro dele passou a ser Por que tenho medo dos juízes? E ele disse para mim uma vez, ele ia ser palestrante, eu ia ser presidente de mesa, e ele disse, olha, depois que eu fui ministro do Supremo e vi como é que acontece, as pressões que há sobre os ministros e tal, como as decisões saem do parâmetro que deveria sair e tal, depois disso daí eu voltei atrás. E eu acho agora que o juiz tem que estar mais atrelado à lei. Nesse livro, Por que Tenho Medo dos Juízes, ele externa de maneira evidente, ele diz, olha, eu tô revendo meu pensamento anterior. Eu agora sou mais pela lei, pelo cumprimento da lei, né? Então, ele conseguiu tirar da experiência, né, bom senso, mas nem todo mundo é assim, né? As pessoas, às vezes, elas perdem completamente os limites, né? É um bom livro que eu recomendaria, esse livro do Eros Alberto Grau. Acho que é Por que Tenho Medo dos Juízes. Muito bem, professor. Lembrando aqui que o professor Glauco tem diversos livros disponíveis, tá? Vocês podem procurar aí nas agências de e-commerce, e ele deve lançar um livro também com a gente em breve. Vamos para o nosso sorteio, professor Rogério, coloca aí o livro na tela para os alunos observarem quem é que vai ganhar uma das obras do professor Glauco sobre a hermenêutica jurídica. Vamos ao sorteio agora. Vou colocar aqui na tela para a gente ver quem vai ganhar. Vocês estão vendo aqui, os números vão de 2 a 40, porque os primeiros números, a primeira linha da planilha é sobre os preenchimentos de nome, data, horário, e turma e etc. Tá? Então, vão entre 2 e 40 aí. Nós vamos sortear agora. Vou passar aqui rapidamente para vocês verem o número de cada um. E, na sequência, a gente vai sortear. Vocês estão vendo aqui. É até sonoplastia, né? É sonoplastia. Os nomes de cada um. Vocês podem depois fazer um print, verificar o seu próprio nome, etc. E vamos ao sorteio. Número 13. Vamos ver aqui quem ficou com 13. Clara de Assis Santos Oliveira, justamente uma aluna de sexto semestre, de sexta turma, uma das alunas realmente do motivo da aula magna, né? Então, parabéns a Clara de Assis Santos Oliveira. Você vai buscar o seu livro com o professor Rogério. Segunda-feira eu já estou com ele lá. A aluna Clara me procure que...
Muito bem. Então, então Clara, parabéns aí por... Um comentário aqui, o professor Tafarel gosta de suspense. Revisões a gente faz em formato de jogo. A música aí. E ele sabe que nas revisões da disciplina eu sempre faço em formato de jogo, usa Kahoot e tal, aí eles... Então, professor Glauco, mais uma vez, muito obrigado. Esse tema foi sugerido pelo professor Rogério, acertou em cheio. É um tema muito atual, que gera muito debate entre os alunos estão elogiando bastante, e você é uma pessoa que, apesar de tanta propriedade, seus compromissos, etc., sempre se mostrou muito disponível a participar dos eventos da FMB. Então, a casa está aberta a você, e eu reitero o que eu falei nos bastidores, que o professor Edilson tem um imenso carinho por você, se mostrou muito preocupado com a sua acolhida, muitas recomendações, e a gente aguarda você para o lançamento do novo livro presencialmente na FMB. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês aí, é uma alegria cooperar aí com todos. Professor Rogério, pode falar suas palavras finais. Eu só tenho a agradecer, obrigado também aos alunos da disciplina aí de hermenêutica jurídica, né, que estão aí em peso. Hoje é o nosso dia da disciplina, ou seja, a gente foi abrilhantado aí pela explanação do professor Glauco, e mais uma vez agradecer o compromisso do professor Glauco, né, em nos prestigiar com este tema e com os seus livros, com o seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado. Encerramos mais esta noite. Espero que vocês, notadamente os alunos da turma 06, tenham gostado bastante, que o tema tenha provocado vocês e tenha estimulado para que vocês continuem estudando nessa caminhada que só inicia, tá? Boa noite a todos, boa aula amanhã. Obrigado, professor, até mais. Atravessar os momentos difíceis nos últimos anos não foi uma tarefa fácil. Ficamos distantes de muitas pessoas que amamos por muito tempo. Na expectativa de poder rever todos, nas memórias de dias felizes e corridos, nós aguardamos por este momento. E finalmente ele chegou. É claro que, como tudo que a FMB faz, essa hora exige muita responsabilidade e cuidado, que nunca vamos deixar de faltar por você. Este é um novo ciclo, um novo momento, onde vamos estar ao seu lado para se reerguer e lutar por dias melhores. Não podemos deixar de acreditar, de crescer, de nos desenvolver como ser humano e como profissional de excelência. Nessa árdua caminhada, você sabe que não está sozinho nunca. Vamos atravessá-la juntos, lado a lado, sem desistir dos nossos sonhos. Um dia de cada vez, um desafio de cada vez, uma vitória de cada vez. Juntos, nós vamos conseguir. Faculdade do Maciço de Baturité. Seu sonho ao seu alcance.